Sejam bem-vindos, acadêmicos, para mais uma aula, encerrando a nossa unidade 2 com o tema Múltiplas possibilidades de entendimento do diálogo passado e presente. Para essa aula, eu selecionei, passar para vocês aqui um diálogo entre três autores, a Marília Gago, o Joseph Fontana e a Ana Rita Martins, que são três historiadores. A Marília Gago, portuguesa, o Joseph Santana, o espanhol, e a Ana Rita, que é uma historiadora nossa, Então, o que acontece? Dialogar com esses três autores hoje é essencial, porque eles nos dão uma concepção dessa análise que todo historiador ou todo professor de história que vai lecionar com a disciplina de história, ele precisa fazer em relação ao trabalho que vai desenvolver com seus alunos em sala de aula. Nós vamos começar aqui com uma análise a partir da Marília Gago. Ela vai dizer o seguinte: é comum aparecer de forma recorrente a máxima: conhecer o passado, compreender o presente para perspectivar o futuro. Ou seja, para pensarmos como nós poderemos transformar esse futuro. Mas com a utilização dessa expressão não se problematizam as visões que se tem muitas vezes desenvolvido em relação ao percurso do homem e como se entende esse outro, estranho, que viveu num tempo com características ora específicas, ora comuns à comunidade de que se parte. Então, para nós que fazemos parte hoje do presente, que acreditamos, que sabemos que estamos vivendo o nosso presente, como que foi esse outro que viveu o passado? Esse passado da qual nós nos propomos a estudar. E aí, a Marília Gago ela segue dizendo: a história das comunidades ela parece ser muitas vezes ensinada como uma crescente de progresso, um crescente progresso. Quer dizer, é como se as gerações passadas elas estivessem sempre num déficit em relação às gerações presentes. Como se tudo aquilo que aconteceu e que foi vivenciado no passado fosse motivo de um olhar de atraso por nós que vivemos no presente. E nós não podemos cometer esse erro, Já é uma reflexão a partir aí dos estudos da Marília Gago. E ela segue dizendo, que a história das comunidades, nesse sentido, ele poderá implicitamente veicular-se a ideia de que os antepassados, olha aí, diferentes de nós, não tinham as suas capacidades tão desenvolvidas como os seres humanos do presente para fazerem face às situações com que se deparavam. Assim, as suas tomadas de decisão, elas parecem-nos estranhas face às tomadas de decisão do presente. Então, olha só, pensar a nível de superação, por exemplo, da escravidão. Será que nós, enquanto seres, muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, e é isso que a Marília Gago nos pede, nós não podemos ter essa visão. Mas muitas vezes o que acontece é essa visão que acaba prevalecendo com muitos professores que, ao se depararem com o ensino da história, podem projetar, podem correr o risco de projetar essa visão da história de quem está no presente de ser mais avançado do que aqueles que estavam lá no passado. Então nós não podemos correr o risco, de cair nesse tipo de situação aí. Avançando, nós temos agora a visão, do Joseph Fontana, o espanhol, o historiador espanhol. Ele vai dizer o seguinte: segundo ele, essa compreensão da história como um progresso da humanidade, ela tem como consequência legitimar os ideais do capitalismo. Marquem bem isso aí, hein? Legitimar os ideais do capitalismo. Reforçando o imaginário de que, para que o progresso da humanidade continue, é necessário que os princípios da sociedade capitalista se perpetuem. Então, olha só, essa é uma visão ainda mais perigosa que o Fontana nos alerta. Parece que esse ideal de desenvolvimento do presente em relação ao passado, por um passado que de repente
foi menos desenvolvido, e aí é preciso entender quais eram as nuances desse passado, né, que era um percurso natural da humanidade, buscar soluções, né, para problemas que são recorrentes à própria humanidade em si. Mas ele vai dizer o seguinte, parece que existe aí um intuito por detrás disso, de legitimar esse passado sempre como algo atrasado, e aqueles que vivenciaram esse passado como pessoas menos inteligentes, né, ou com menos potencial. Isso para quê? De acordo com o Fontana, para servir aos ideais do capitalismo. Já dizia Marx, né, Karl Marx, o capitalismo ele vai se reinventando o tempo todo. Então eu trouxe para vocês aqui, né, aqui nesse slide, nós temos aí uma imagem, né, da cidade de Brusque, lá em Santa Catarina, no passado, né, um processo de urbanização aí, no passado, onde que nós percebemos aí, né, as casas, já tinha até uma construção aí de alguns prédios, e parece que no período chuvoso, na primeira imagem, né, e aí com ruas alagadas, ainda sem um asfaltamento, e depois já, né, mas nos dias atuais, a rua toda asfaltada, parecendo ser uma avenida, até com loja, né, tem aí uma loja, o nome de uma loja, nessa rua, nessa via. Então, se fizermos uma análise dessa imagem, aí é uma transposição didática que pode ser feita, pode ser levada para a sala de aula com os alunos, né? A questão das imagens, né? Essa análise de imagens. Há de se analisar, há de se entender por que essas imagens aí, elas representam dois momentos diferentes. E talvez a presença da loja e do comércio ele possa servir de base para fazer uma reflexão sobre essa questão do desenvolvimento do capitalismo aí nesse processo. Agora, né, nós avançamos aqui para a concepção, né, da Ana Rita Martins, em que ela segue na mesma direção, propondo o relacionamento entre o passado e o presente como elemento essencial à compreensão do conteúdo estudado e a construção relevante de uma reflexão da realidade presente e do futuro pretendido. A esse respeito, ela sugere perguntas como, olha que interessante, existe escravidão hoje em dia? Como essa escravidão era antigamente? Né? Como era ela antigamente? Ela se refere à escravidão. Após refletir sobre essas questões, por exemplo, o aluno ele deve ser estimulado a uma análise construtiva, né? Desencanta assim o mito de que história é matéria decorativa, embora a memorização de conteúdos, né, a gente tem que entender isso, ela seja sempre necessária também, né? Ela vai trabalhar com o campo cognitivo nosso. Mas quando isso é feito de uma forma criativa, propondo uma análise, né, e não se tornando uma mera decoreba, a gente tem que entender esse processo também. Estudar história não é decorar. Dessa maneira, deve-se propor que os alunos, né, de acordo com a Ana Rita Martins, tenham acesso a versões diversas sobre os temas abordados, não se limitando apenas a um autor. Ela propõe ainda o contato com fontes primárias, inclusive as entrevistas, visita a museus, utilização de fontes jornalísticas, né, que são formas de entender esse passado como um processo, ou seja, um andamento, né, um legado que uma geração anterior vai deixando para uma geração vindoura, estabelecendo assim um diálogo entre eles. Lançar mão dessa estratégia permite ampliar a análise do passado com o presente, vamos entender isso, né? Tornando possível produzir uma visão de futuro mais ampla. De acordo com ela, supera-se o imaginário de uma sociedade feliz apenas do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico. E aí eu trouxe uma charge para a gente encerrar essa aula, justamente, né, dentro dessa análise aí colocada, né, pelos três autores que nós discutimos nas aulas de hoje, né, na nossa aula de hoje. Tem aí a charge, né, retirada de um blog que vai dizer o seguinte, né, uma charge do cartunista, né, o Guga, ele vai dizer o seguinte: Brasil, 1723, Manuel, escravo, corta cana mais de 12 horas por dia. A única coisa que recebe em troca do trabalho é moradia e alimentação. Olha só, século XVIII, a escravidão, né, nos canaviais do nosso país. Brasil 2011, Manuel, que não é escravo porque ele
ultimamente pela lei, né, não existe a escravidão no Brasil, de acordo com a lei, porém nós sabemos que subjetivamente esse processo, né, ele ainda acontece muitas vezes, nós sabemos, nós vemos nos noticiários, né, os casos análogos aí à escravidão acontecendo aí muitas vezes. Então aí em 2011, qual o contexto de um outro Manuel? Corta cana, não é escravo, mais de 12 horas por dia trabalhando, recebe em troca de seu trabalho um dinheiro que mal dá para alimentação e moradia. Então, é o momento de, através, por exemplo, de uso de uma charge, né, de uma imagem de uma charge, fazer esse contraponto entre passado e presente, buscando aí perspectivar o futuro, né, como nós vimos lá na fala da Marília Gago, né? O que você pode fazer com o seu aluno em relação a essa slide? Que tipos de reflexões podem ser provocadas? Olha aí o tema escravidão. Escravidão no século XVIII, escravidão no século XXI. Espero que vocês tenham, né, gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima.